Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, Senhor. Nós nos encontramos aqui com um povo separado Teu, Senhor, para honrar o Teu santo nome e para dizer, Senhor, que o Senhor é a nossa torre forte, o nosso rochedo. Não há outro Deus igual a Ti, Pai. Nós queremos Te dizer, Pai, o quanto nós o amamos, não porque nós somos bons, sim porque o Senhor nos amou primeiro. E através do sacrifício do Teu Filho, Pai, nós podemos e temos essa liberdade de nos encontrarmos com o Senhor nessa manhã para glorificar o Teu santo nome. Receba esse culto e que nós, Senhor, aprendamos a nos amar, nos respeitar, cada um na sua claridade. E principalmente, Senhor, não nos conformar com o mundo lá, mas que não seja apenas na indignação, Senhor, mas que estejamos com o coração disposto a amar esse povo da Tua salvação. Desperta-me, Senhor, desperta-me, Pai, para esse compromisso, Senhor, de levar a Tua salvação a quem ainda não Te recebeu. Nós Te honramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Te louvo, pois sei que sobre todos és Nós Te agradecemos, Deus. Tu és Deus da nossa nação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Seja para Ele, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ele és a minha rocha, a minha segurança.
nossas vidas, Deus. Por isso nós te adoramos, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a mim, a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo.
É por isso que nós te adoramos, Senhor. Amado das Oh, aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor, obrigado pela sua presença, Espírito Santo. Senhor, nós não temos outro motivo a estar aqui se não for adorar o Senhor, a engrandecer o seu nome. Senhor, nós não queremos nada mais a não ser exaltar o seu nome. Antes de qualquer outra coisa, nós queremos exaltar o seu nome, erguê-lo e colocá-lo no mais alto trono em nossas vidas, e exaltar o seu nome nessa manhã, engrandecer o nome do nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é e que há de vir, que reina absoluto sobre os céus e sobre a terra.
pra sempre amei. Poder e majestade estão em ti. Para ti me glória, Senhor, somente a ti a nossa adoração, somente a ti. Comparável Deus, maravilhoso Deus, nós te adoramos aqui. Somente a glória a ti, somente a glória a ti, somente a glória a ti, nosso Deus. Nós te adoramos, te entronizamos nesta manhã. Te rendemos glória, louvor à nossa adoração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Ah, Espírito Santo de Deus. Queremos ver tua presença, queremos ter tua face, queremos ver tua presença, queremos ter, então vem, amado, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem. Tua face, queremos ver tua presença, queremos ter tua face, queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem, então vem, amado,
Nós ofertamos o nosso corpo, que é o sacrifício vivo, porque a igreja do Senhor, ela é um organismo totalmente vivo. E o salmista disse que coisas mortas não glorificam a Jesus, mas os vivos sim. Aleluia. Aleluia. E nós nesse momento vamos ofertar aquilo que é visível. Você pode fazer isso. Aleluia. Oferecer a sua Não, nós nos unimos para dizer uns aos outros: o
daquele que vive e reina para todos sempre, 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 sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus. Todas as crianças. Glória a Deus. Há um ambiente gerado pelos filhos aqui. Há um ambiente gerado pelos filhos e para os filhos na presença de Deus. Aonde o adorador e o adorado se encontram. A adoração flui. Glória a Deus. Nós temos hoje aqui, acho que pela primeira vez, né? Primeira vez, só a Gi, né? Cíntia já esteve aqui outras vezes, né? E uma ocasião muito, a convidada do Carlinhos, como que é o nome? A Rose, amém. São dois convidados pela primeira vez, já se sentiram aí abraçados, receberam o amor de Cristo através da igreja. Nós sempre liberamos isso, né, esse momento, apresentamos antes, mas hoje foi até antes, para a glória de Deus. Voltem sempre que Deus permitir para estarem aqui. E nessa ocasião, todos os domingos, um pai e uma mãe ministra aqui sobre as crianças. E eu fiz um convite aqui para a Gi, para ela estar aqui apresentando este momento de oração às crianças. A Gi, ela é a esposa do Fábio. E quer vir aqui também, Fábio? Vem junto. O Fábio tem congregado, já tem sido, né, mais vezes. E a Gi, por conta de um cuidado especial, ela tem ficado um pouco mais reclusa para cuidar de algo que é necessário para esse tempo. Mas nós cremos que o Senhor está com a palavra final. Amém? Senhor, Pai, quero te agradecer, Senhor, por as crianças que o Senhor trouxe aqui, Pai. Eu sei que o Senhor tem grandes planos para elas, Senhor. Eu peço que o Senhor venha quebrantando os corações dos seus pequeninos, Pai. Que o Senhor toque na mente, no coração de cada pai, de cada mãe que esteja aqui, Senhor. Que nós possamos ouvir o Teu Espírito, Senhor, para sermos ferramenta para quebrantar estes corações, Pai. E a Tua palavra vir, Senhor, vir a ser semeada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam lançados, Senhor, como flechas, Pai. Em nome de Jesus, que eles alcancem os alvos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, desfaz tudo aquilo, Senhor, todos os planos, Pai, que o maligno tem investido, Senhor. Que nós possamos estar um passo à frente, Senhor, guardando o coração, Pai, guardando a mente, Senhor, guardando o corpo dos nossos pequenos, Pai. E para os filhos, Senhor, que já têm um espírito de liderança, Pai. Para os filhos que já têm, Pai, uma posição mais à frente, Senhor, e que às vezes nos dão um trabalho maior, Pai. Eu peço que o Senhor nos dê a sabedoria, Pai, para transformar essas crianças, Senhor, em grandes líderes, em grandes homens, em grandes mulheres do Senhor, Pai. Que o inferno possa ouvir nesta manhã, em nome de Jesus, que as nossas crianças são nossas, geração do Senhor. Elas alcançarão o alvo, derrubarão reinos, edificarão o reino do Senhor nesta terra. Nós não somos covardes, somos povo eleito e declaramos as portas
crianças tentando aprender, Senhor. Toma nossa língua, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vocês acompanham a tia Jane. Que Deus possa guiá-los. Amém. Bom, queridos, podem se assentar. Louvo a Deus por mais um domingo de estarmos juntos, reunidos, para glorificar o nome de Jesus. Apenas um lembrete aqui para esta semana. Na terça-feira, fique em pé, irmão Ailton. Próxima terça-feira, o Ministério do Reino na sua casa será na casa do irmão Ailton. Estão todos convidados. Da última vez lá não sobrou lugar, né? Mas quando eu coloco uma escadinha assim, um em cima do outro, foi muita gente naquele dia. E eu creio que são homens e mulheres, é um casal influenciadores que tem atraído pessoas, não para eles, mas atraído para o reino de Deus. Então, terça-feira, às 8 horas, estaremos lá na casa do irmão Ailton para glorificar a Deus juntos. Amém? Depois passamos os detalhes aí do endereço. Na quinta-feira, continuamos com Hebreus 12. Próxima terça-feira, Hebreus 12. Foi muito legal. Esses estudos, essas quintas-feiras têm sido muito preciosas, onde nós nos reunimos, abrimos o texto e comungamos uns com os outros o entendimento que o Espírito já tem liberado a cada um. Amém? E no próximo domingo vai ser o nosso domingo de confraternização do mês, o primeiro do ano, né? Então, venham preparados, tragam os convidados e também traga um prato para poder compartilhar. Nunca tem faltado, tem sido sempre uma bênção, sempre tem sobrado aí para os demais levarem. Então, continue da mesma forma, com a mesma intenção, com o mesmo carinho de poder vir para esse culto no próximo domingo e também trazer algo para compartilhar, que depois aqui é transformado num restaurante do reino, o culto não acaba, né? Continua na comunhão dos irmãos, no partir do pão, né? Quando vos reunis, cada um tem um prato, né, de comida, tem salmo, tem glória. Tudo isso é culto, como diz meu amigo Carlinhos. Amém? E também nós estamos ministrando uma série de palavras aqui na igreja. Esse ano, né, foi o primeiro domingo desse ano. Eu comecei a falar sobre o chamado de Gideão. Porque eu acredito assim muito no que Deus tem gerado, já gerou lá atrás, antes mesmo que o Ministério do Reino existisse, mas algumas coisas nós vamos nos organizando à medida que nós estamos caminhando. Obviamente que quem nos convidou para caminhar está caminhando conosco. Isso é fato. Nós estamos muito felizes com isso. Não apenas pessoas estão caminhando conosco, mas o dono das pessoas que são convertidas a Jesus está caminhando conosco. Um chamado sem mapas e GPS, como o de Abraão, um chamado para ir, e nós estamos indo em direção a esse chamado que o Senhor tem nos dado. E eu tenho ministrado aqui sobre esse chamado. A primeira palavra foi em Juízes, né, capítulo 6, nós estamos continuando nele. Primeiro dia nós abordamos o porquê que Deus permite os seus filhos serem oprimidos, saqueados, roubados, empobrecidos pelos inimigos. Então, a quem é de Deus, o maligno não toca, exceto quando o dono desse filho permite. Amém? No segundo domingo nós falamos sobre o chamado específico. Para o povo de Israel, Deus envia um profeta, mas para Gideão, Deus envia o anjo. E ali comunica algo específico
ao coração de Gideão, ele se sente pequeno, ele se sente incapaz, trocando em miúdos. Ele diz que Deus não tinha condições ou capacidade para escolhê-lo para a obra. Essas são as palavras de Gideão. Mas aí o desdobramento da conversa, os testes, vai gerando e deixando convicto em Gideão que aquilo que Deus precisa usar para a obra dele não é aquilo que você não tem, mas é aquilo que ele já colocou dentro de você. Então nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de procurar grandes conferências, grandes estudos, porque o Senhor nos levantou com isso que está aqui dentro. O Senhor não nos chamou dizendo o seguinte: vocês vão para lá e depois vocês ficam correndo os 4 cantos da terra, procurando onde tem uma unção específica, e aí vocês agora vão ser usados por mim para a minha obra. Não. Tudo aquilo que Deus precisa para usar, para esse tempo, para esse chamado, para esse ministério, já está dentro das pessoas que Ele tem enviado para cá. Então nós não queremos liberar uma unção, nós queremos liberar o espaço, nós queremos liberar a oportunidade para que a unção, que nada mais é do que capacitação. Unção de Deus, muitas vezes as pessoas acham que é um mover específico, um movimento. Não. Unção significa capacitação. E aquele que te chamou para a obra, te ungiu, ou seja, te capacitou já. Você já está pronto. Na caminhada nós vamos absorvendo mais a capacidade dele que é liberada para nós. Mas tudo já está dentro de nós. Se nós olharmos para a palavra, nós vemos que nós fomos gerados no Espírito de Deus, antes da fundação do mundo, para nessa época manifestarmos homens e mulheres irrepreensíveis, para louvor e glória do nome do nosso Deus. Amém? Então são pessoas específicas que Deus tem chamado para a sua obra. E aí eu pergunto, para a palavra que o Senhor tem nesta manhã aqui para nós: quem é você no meio da multidão? Tem uma multidão aí, não tem? Quem é você no meio dessa multidão? Estamos chegando ou ultrapassamos a 8 bilhões de seres humanos vivos na face da Terra? Já ultrapassamos. Obrigado. Quem é você dentre os mais de 8 bilhões de seres viventes, humanos? Quem é você? Você no meio dos mais de 8 bilhões de seres humanos, você é um chamado e um escolhido. Chamado por Deus para manifestar a vontade de Deus. E escolhido porque você disse sim e amém. Eu quero. Porque se fosse apenas porque em aquele que te chamou, os 8 bilhões estariam fazendo a vontade de Deus. Mas agora os escolhidos são aqueles que dizem: eu quero a tua vontade, não a minha. Eu quero fazer o teu querer e não o meu. O teu querer é bom, o meu é ruim. Tua vontade é agradável, a minha é desagradável. A tua vontade é boa e a minha é ruim. Se você entende isso, você é um escolhido de Deus. Amém? Amém. Beleza, então agora nós estamos no meio de outra multidão. Na multidão dos que dizem sim e amém. Nós saímos dos mais de 8 bilhões e nós estamos agora junto com aqueles que disseram sim e amém para o Evangelho. Não sem precisar numericamente, porque isso seria uma ignorância da nossa parte. Falar o número de cristãos protestantes ou não protestantes, ou cristãos pentecostais ou não pentecostais, indiferente. Por quê? Porque nós não temos acesso. Talvez a gente pode ter um acesso a um número, a uma estatística, a uma pesquisa, mas nós não temos acesso àqueles que são noivos de Jesus. Nós não sabemos numerá-los. Sabe por quê? Porque o corpo de Jesus não são muitos, o corpo de Jesus é um. Amém? Não são muitos. O corpo de Jesus é um, a noiva é uma, santa, pura, imaculada, protegida e guardada pelo Espírito. Amém? Então não tem como a gente colocar um número nisso. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, a noiva está ali, o adorado está ali e a adoração acontece. Mas quem é você no meio daqueles que dizem sim e amém?
Quem está do seu lado aí é noiva? É corpo? Você crê que quem está do seu lado é corpo de Jesus? Beleza, mas no corpo de Jesus, quem é você e quem é ele? O corpo é um. O corpo é um. Mas quem é você no corpo? Você não está irracional no corpo. Você não foi inserido irracionalmente no corpo. Por quê? Porque o culto que o corpo oferece ao cabeça, Cristo, é racional. Então, quando a gente cai naquele engodo, que uma vez Jesus disse para não comunicar o que ele tinha feito. E aí algumas pessoas podem até entender que ele queria de alguma forma se esconder. E aí nós vemos que podem dizer, por exemplo, que quando há um ignorante, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas Deus não aceita o ignorante. Vamos pegar um confio. Amém. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas Deus não aceita o ignorante. O que é ignorante? Aquele que ignora. Que ignora quem? Ignora quem ele é. Não recebe. Então, a palavra ignorância não é uma pessoa talvez desinformada de algo, não. Ignorante é aquele que ignora. E para você ignorar algo, você precisa ter consciência. É desses camaradas. Deus não leva em conta o tempo, mas Deus não aceita o ignorante. Então, dentro do corpo, que é um, temos muitos membros. E nós vamos continuar em Juízes 6, que depois que Gideão faz aquelas perguntas, né, as dúvidas, até eu disse na semana passada que muitas vezes as perguntas e testes para chamados específicos que existem dentro de nós. Se tem um chamado específico dentro de você, como que você vai colocar à prova algo que está fora de você? Então isso é de alguma forma, a gente não quer dar vazão àquilo que eu já sei. Eu não quero manifestar aquilo que já foi comunicado. Deus já falou algumas coisas, Deus já liberou um entendimento dentro do meu coração, dentro do meu espírito, dentro da minha racionalidade, dizendo, esta é a direção, é por aqui que eu vou te usar, é nisso que eu vou te usar. Eu até dei uma dica, né, simples, muito rasa na semana passada, que algumas coisas dentre os dons e talentos, e não o chamado específico, porque você exerce o seu chamado, que é de pregar o Evangelho a toda criatura e todo aquele que crê, sendo batizado no Espírito, será salvo. O seu chamado é pregar, é sair da sua terra, é sair da sua casa, é você investir aquilo que já está dentro de você para comunicar o Evangelho de Jesus a outros. A princípio, a primor, a partir da sua casa, a partir do seu oikos, família. Ok? E aí nós vamos caminhando no sentido que nós podemos identificar dons e talentos para manifestar o chamado. E uma dica simples que eu dei na semana passada é aquilo que te incomoda. Aquilo que chama a tua atenção. Você olha para o louvor e mas poderia ser diferente, poderia ser assim. Então, se você está sendo incomodado, é que você tem dom suficiente para poder colaborar com esse ministério. Ah, eu não gostei, ali em cima daquela mesa, ali está com muitos utensílios, muitas garrafas, louças, é tão feio aquilo. Talvez para a maioria de vocês, sem olhar para trás, alguém viu que na mesa tem bastante coisa, ali no balcão? Quem viu? Ó, a maioria não viu, ou seja, não incomodou, nem chamou atenção. Desses que viram, qual que guardou? Hã? Olha para trás, está lá. Então isso é uma dica simples. Algo que você passa, chama a tua atenção. Se chama a tua atenção, está dizendo, resolve.
Colabora, porque você vai fazer com graça. Você vai fazer com amor, você vai fazer porque fluiu de dentro para fora. Não vai fazer porque alguém disse, olha gente, por favor. Estou falando simples, mas é verdade, mas tudo bem. Então aquilo que vai te incomodando, vai te gerando força para exercer o teu ministério dentro do corpo. Amém? Amém. Só que existem coisas que nós não podemos ter dentro de nós, que nós não podemos aceitar para nós. E os Juízes 6, nós começamos no versículo 1, nós estamos no 25. E o Senhor naquela noite lhe disse, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu altar. Teu altar está minúsculo, tá? Teu altar, no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto, com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Olha a direção. Olha a direção do Senhor. O camarada que estava no meio de um povo, chamado povo de Deus, e esse povo agora está sendo roubado, oprimido, amedrontado, saqueado, e agora esse homem específico, ele está malhando trigo, que era o mantimento ali. Se fosse malhar na eira, todo mundo ia ver, os amalequitas, os medianitas iriam ver, ia lá e saqueava. Então a estratégia dele, eu vou malhar o trigo no lagar, onde ninguém vai malhar trigo, a época do trigo, então o pessoal vai procurar na eira. O que nós falamos aqui semana passada, que é eira, onde todo mundo vê o ministério público. O ministério público de Jesus todos tocaram. Você imagina que Jesus teve um ministério pessoal e particular? Às vezes dos relatos, quando ele fala assim, esperem aí, eu vou ali ter um tempo com o meu ministério pessoal, o meu ministério particular. Existem coisas que não são geradas no público. Existem coisas que não são geradas no púlpito, onde todos vêm, no ministério público, onde é o de servir as crianças, de servir na diaconia, no presbitério, de servir nas áreas gerais da igreja. Esse é o ministério da eira. Porém, o ministério que Deus está levantando pessoas específicas é o ministério no lagar. Lagar significa intimidade. Lagar significa lugar que poucas pessoas frequentam. Significa o lugar onde poucas pessoas entendem. E aí Deus, através desse anjo, no versículo 25, fala para ele, tem um altar a Baal aí. Por que tem que destruir esse altar? Porque todo esse capítulo está relacionado a um povo que virou as costas para Deus. A um povo que estava, ao invés de olhar para o único e verdadeiro Deus, estavam virando as costas para Ele. Então Deus agora chama a atenção desse povo. Deus chama a atenção, o tempo todo na Bíblia Deus está chamando a atenção, acendendo sarças. É aqui que você tem que olhar, não é lá, é aqui. O povo dele, povo que disse sim e amém, que foram libertos das opressões, que foram libertos daquilo que leva para o inferno, daquilo que deixava cativo a Satanás. Mas agora, uma vez liberto, e você se perdendo no caminho, não tendo revelação completa daquilo que é o chamado de Deus, para olhar única e exclusivamente para o autor e consumador da sua fé. Se você olhar para a beirada, Deus já vai criar uma estratégia, porque você é povo dele. Como você é filho de Deus, ele vai fazer algo para que você lembre, para que você saiba que não existe outro Deus, que ele é único, verdadeiro, e fora dele não há outro. E não há outro para Deus é exatamente isso. Não há outro, nem Baal, nem Satanás, nem Beuzebu, nem Maomé, nem Buda, nem nada. Por quê? Tudo isso é falso. De que lado você está? Ou você tem medo dos deuses falsos? Você tem medo de nada falso? Eu não tenho medo de nada falso. É falso. É falso. E lá na cruz,
Todos eles, ó. Aleluia. Debaixo dos pés. Foram sentenciados. O diabo já sabe o destino dele. O falso Deus já sabe a sentença dele. Então agora, tudo que ele quer fazer é alterar a sentença dele aqui. A sentença eterna do oposto de Deus já está certa. Não tem volta. Rebelião vitalícia. Então agora quando o povo de Deus, que Deus sabe por quê? Porque Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se o seu sim e amém para ele é verdadeiro ou falso. Ele sabe se a tua declaração por ele é verdadeira. Sabe por quê? Porque ele sabe de todas as coisas. Então não se iluda quando a sua vida vai muito bem. Não ache que você está, acho que eu estou fazendo a lição de casa. Está tudo tranquilo. Vigie. Cuidado. A vida daqueles que são peregrino aqui, forasteiro aqui, não é uma vida tranquila. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa cidade não é aqui. A cidade superior do Hebreus 11, que nós falamos quinta-feira, não é em Carapicuíba. Não é no endereço que você mora. Não é em Santana do Parnaíba. A tua pátria celestial é nos céus, no lugar preparado pelo dono da igreja. Escatologicamente, após um período, nós iremos sim governar aqui. Mas ele precisa tirar o seu povo daqui para algumas coisas. A Verônica no culto lá em casa falou assim: a ansiedade, no sentido de desejar, o anseio pelo Abba, o anseio pelo Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, tem sido extinto da boca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus já não desejam mais, não choram mais pela volta de Jesus. Não choram mais. Por quê? Porque estão iludidos com as coisas daqui. Estão achando que as coisas daqui são boas. Estão achando que as coisas daqui são bacanas. Não! Nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Então, ou seja, aqui nós somos o primeiro que apanha e o último que fala. Chega nos Estados Unidos ou em qualquer outro país fora daqui e chega assim: não estou gostando dessa cultura. Ah, é? Parabéns. Preso. Nós aqui não temos que lutar contra a cultura do mundo. Nós temos um papel: manifestar a cultura do céu. E para você manifestar a cultura do céu, você precisa estar muito mais ligado no céu do que na terra. Mas a grande realidade é que nós estamos mais na terra do que nos céus. A verdade é dos céus, não é da terra. A verdade vem do céu para nós, não vem daqui. Ah, você teve uma visão do céu com os apóstolos. É Paulo? Você falei Paulo, subiu aos céus? Paulo, conta pra gente como que é lá. Não tem como. Não. Tenta, sobre a luz, será que tem uma luz assim pra gente poder imaginar? Então, querido, não dá. As coisas que tem lá não tem aqui. As coisas que existem lá não existem aqui para a gente comparar. Esse anseio deve estar dentro do coração dos filhos. E todos os filhos genuínos de Deus que disseram sim e amém, Ele vai permitir todas as coisas para que você não se perca, para que você volte para o caminho, para que você sempre esteja convertendo-se para Ele. Como diz Hebreus 10, nós que estamos sendo salvos. Por que estamos sendo salvos? Porque existe uma plenitude dele que nós ainda não temos. Existe uma plena revelação dele que nós ainda não temos. O seu espírito já recebeu 100% da revelação de quem é Cristo, mas a tua mente ainda não.
Por isso que o conselho da palavra de Deus é: renovem os seus conhecimentos, para que Deus, dos altos céus, libere transformações dentro de você. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, para que Deus continue em nos transformar e nos transformar dia após dia, até o dia de Cristo, onde o veremos como Ele é, e não com aquilo que a gente imagina, não aquilo que a nossa mente calcula. Ao que está sentado, fecha o olho, fecha o olho aí, tenta imaginar aquele que está sentado. Você não consegue ter uma imaginação, uma revelação da sua mente de quem Ele é. Por quê? Porque a nossa mente é limitada. Por isso que nós temos que ter ouvidos sensíveis quando tem uma direção de Deus. Ouvidos sensíveis quando Deus está usando alguém dentro da palavra para ter uma direção. E você acatar aquilo. Eu falei de uma forma até corriqueira para mim esses dias aqui sobre um conselho. Foi tatuagem que eu falei de procura daqui 5 anos. E aí eu te dou o meu parecer sobre a tatuagem. E aquilo foi para algumas pessoas aqui na igreja tão importante. Foi tão importante porque protelando-se algo que está chamando a minha atenção agora. Durante esse período, Deus começa a colocar algo maior. Deus começa a me encher de algo muito maior, daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro. E daqui 5 anos, nem vou falar com você mais. Por quê? Porque o Senhor já preencheu. O Senhor já colocou algo naquele lugar que eu achava que eu precisava. E eu não preciso de mais daquilo. Glória a Deus. E aquilo que Deus estava falando para Gideão: tem algo aí que eu não quero. Tem algo aí que não funciona. Tem algo aí que pode chamar a atenção. Trocar a vertente. Ao invés de vocês olharem para mim, vocês vão olhar para o Deus chamado Baal. Então é o seguinte: vai lá e quebra. Gideão já era povo de Deus, já fazia parte do povo de Deus. Gideão já tinha um chamado específico, mas se não quebrasse o trono a Baal, o altar a Baal, o Baal viria e iria requerer algo. E é tão difícil para a gente ouvir essas coisas e ainda sem poder ajudar no momento. A Bíblia diz que uma vez feita uma nova aliança, a antiga aliança é quebrada, porque Ele na cruz quebrou todas as maldições. Tudo aquilo que ficou para trás fica exatamente como o calendário diz: antes e depois de Cristo. O que está antes de Cristo na cruz foi quebrado, anulada a sentença. A não ser que você não receba a carta de libertação. A não ser que você queira estar congregando junto com o povo de Deus, estar junto com o povo de Deus, mas ainda ter um contratinho no bolso dizendo: você é filho de Satanás. Alguém aceita isso aqui? Não. Uma vez você conhece a verdade, verdadeiramente sereis livres. Porém, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se tem um trono aí, vai lá e derruba. Vai lá e quebra. Porque é o seguinte: eles vão se levantar para defender o Deus deles. Depois que descobre que é Gideão que quebra o altar, o que fazem? Não, esse camarada tem que ser tirado e fala com o pai, Joás. Ele tem que ser tirado fora da cidade para ser morto. Aí o pai lá devia estar cheio da unção, falou assim: então vamos fazer o seguinte: qual Deus nós ofendemos? A Baal. Vamos perguntar para ele o que ele acha. Vamos perguntar, vamos clamar para Baal, para o Deus morto, falso. O que ele diz da gente ter quebrado
quebrado do altar para ele aqui. A forma que ele responder, a gente faz. Do jeito que ele falar, a gente faz. E aí? Nada. Morto não fala. Então, como o Deus falso não respondeu, vai em paz, Gideão. Vai em paz. Eu já tive muitas experiências de quebrar algumas coisinhas que eles acham que é Deus, mas é falso. E não causa nada. Por quê? Porque eu vivo numa outra dimensão. Eu não vivo numa dimensão que essa bateria é um Deus. Eu não vivo numa dimensão que isso aqui é um Deus. Eu vivo numa dimensão que Ele é real e que Ele libera a fé em mim para acreditar que Ele é real, e Ele é verdadeiro, e Ele é fiel, e Ele cumpre com as suas promessas. Qual é a promessa para o Filho de Deus? Nunca vai deixar você desamparado. Terão aflições, mas não serão afligidos. Serão atacados, sim, para chamar a sua atenção mais e mais para Ele. As coisas que nos acontecem são, estou pregando para filho de Deus, as coisas que acontecem com os filhos de Deus, permitidas pelo dono desses filhos, chamado Deus eterno, Criador de todas as coisas. Ele está forjando em você, aqui, um caráter que Ele deseja ter na eternidade. Porque Ele não pensa em coisas que vão se acabar daqui uns dias. Ele pensa em coisas eternas. O caráter que vai estar na eternidade, num corpo transformado, no dia de Cristo, seja arrebatado, ou seja ressuscitado dos mortos, num corpo glorificado, vai ter um caráter que foi gerado ali. Vai ter um caráter para habitar na eternidade. E Ele derruba esse altar. E o versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Esse tocar a rebate aqui, quando Gideão comunica num toque a rebate, é num toque contendo um perigo eminente, ou seja, é já. Nas ambulâncias, qual é a palavra que está escrito na ambulância? Fora ambulância. Urgência ou emergência? A palavra urgência é o quanto antes melhor. Temos que trocar o móvel da casa, amor. E é urgente. Pô. O marido tem essa revelação e já fica em paz, né? Bom, urgente é o quanto antes melhor. Agora se ela falar assim, é emergente, é já. Agora. E esse toque a rebate foi uma mensagem não urgente aos filhos de Deus. Foi uma mensagem emergente. A ponto de que todos eles se juntaram para saber o que Gideão tinha. Todos eles se juntaram para poder ouvir o que Gideão tinha para comunicar. E aí Deus, através do anjo, comunica a Gideão. Você, Gideão, vai vencer todos esses amalequitas. Segundo estudos, são 135 mil. A turma do Gideão era 32 mil. Você vai vencer eles como se fosse um homem só. Se a gente fazer uma conta simples e rápida, a gente vai ter 135 mil homens para 32 soldados. Cada soldado de Gideão, cada filho de Deus, teria que abater em média 4,21 por filho de Deus. Então a briga aqui seria meio que injusta, né? Já pensou, meu?
Você brigar de 4 a 5? Você é louco? 4 a 5? Tô fora. A única vez que eu briguei na minha vida foi contra um. O cara veio me provocando, acho que devia ter uns 12 anos. E o meu pai disse que os briguentos não herdariam o reino do céu. Isso parecia uma rema na minha vida, né? Não era para brigar. Se ele tivesse problema na escola, chegava em casa, ia ter que ser corrigido ainda. Meu pai não ia lá na escola para saber o que está acontecendo, não. Meu pai não ia lá bater no outro filho de alguém, não, como aconteceu esses dias aí. Meu pai me corrigia. Se você errou dessa vez, na próxima vez, talvez você não erre. Porque se você brigou, você estava no meio da briga. Você não tem que estar no meio da briga. E aí o camarada veio para cima de mim, eu peguei um pedaço de pau assim, né? Aí eu levantei. Quando eu levantei, ele correu. Quando ele correu, eu também corri. Foi a única vez que eu briguei. A hora que eu vi que ele correu de medo, eu falei, tô fora. Não tô atrás dele nada. Não pode brigar. Só que a briga aqui não era contra um. Era de 4 a 5 para cada um. Só que daí, Deus fala para Gideão o seguinte, Gideão. Tem muita gente com você. Tem muita gente, sabe por quê? Porque você tem um chamado específico. Tem algo que vai acontecer através da sua vida que muita gente não vai entender. Que muita gente não vai compreender o que eu vou fazer através de você. Então é o seguinte. Está todo mundo reunido, né? Então você pergunta para eles assim: qual de vocês estão com medo de lutar 5 contra 1? Quando ele fez essa pergunta, 22 mil voltaram atrás. Ele estava com 32. Deus fala assim, ó, tem muita gente. Como muita gente, eu já fiz a conta, dá 4,21 por filho de Deus. Não, assim que tem muita gente. Senão o seu povo vai achar que ele ganhou por força do braço dele. E eles não podem ganhar pela força do braço. Não pode achar que são eles. Vê quem está com medo. Vê quem está com medo. Pergunta aí. Só 22 mil levantou a mão. Só 22 mil voltou atrás. Ah, então beleza. Agora eu vou com esses 22 mil. 135 mil dividido por 22 mil. Então vai dar quanto aí? Dividido por 10 mil, né? Na verdade, porque os 22 mil foram embora. Então agora ficou 10. Então 135 mil dividido por 10 mil, agora vai aumentar. Se eu corri de 1, o Will não entraria na briga com 5, agora é 13,5. É 13,5 agora. Dá para enfrentar, ô Júlio? 13,5? Pode ser o mais machão que foi. 13,5. Pode ser 13,5 igual eu. Mole. Que ele corre. Porque se a gente fizer uma corrente aqui igual a Lidiane fez aqui hoje, aqui, deu a instrução, se a gente se juntar os 13, pode ir para cima. Não fica um. Um não fica. Mas a ideia aqui é só 13,5 agora, para cada soldado de Deus, para cada filho de Deus. E você, Gideão, vai vencer essa batalha como se eles fossem um. Ah, então beleza. O Senhor está dando a direção. O Senhor está falando o que é para mim ir, né? Mas agora tem mais uma, Gideão. Esses 10 mil aí, que está dando 13,5, levem eles para beber água. Aqueles que já enfiar a cabeça dentro da água para tomar água, põe a parte. É aqui a conta, Carlinhos. Os que meter a cabeça dentro da água e tomar igual um cachorro, separa eles. Com os que não fizerem isso, Gideão, você vai vencer os medianitas. Dos 10 mil, 9.700 foram os que enfiaram a cara dentro da água. Dos 10 mil, 9.700 enfiaram a cara dentro da água. Aí agora ficou
Os 300 aí, Deus diz: eis aí um exército que vai vencer os midianitas. Eis aí um exército. Por que eu estou fazendo essa conta? Para a gente chegar numa conta de porcentagem dentro daqueles que são povo de Deus, com chamados específicos. Efésios 4 e 11, o 11, 12 e 13, né? Fala sobre os chamados específicos. Efésios 4, 11, 12 e 13. E Ele mesmo, o dono da seara, concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas, com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é um, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos aqueles que dizem sim e amém, todos aqueles que são considerados filhos de Deus, incluídos no mesmo e único corpo exclusivo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e só faz aquilo que o Pai manda. Amém? Deus, por que você está falando isso aí? Porque dentro do corpo existem chamados específicos, mas nem todos que são chamados específicos são corajosos. Nem todos que têm um chamado específico, ele está disposto a entrar numa briga. Não são todos. Olha, eu tenho um chamado com a capacitação apostólica, de abrir novos núcleos de igrejas, ministérios. Existem pessoas que foram levantadas por Deus, que têm N comunidades, e essas comunidades nem levam aquilo que ele recebeu de Deus. Ele foi lá e simplesmente abriu o caminho. Foi um João Batista ministerial. Existem outros que têm um chamado profético, que trabalham com o evangelho com ousadia, com intrepidez, que colocam de fato mesmo as suas vidas em risco. Outros chamados pastorais, que querem cuidar, que querem abraçar, que querem receber, que querem ser usados para que o pastor da igreja cure essas ovelhas. Todos nós unidos num único propósito. Na nossa reunião aqui de iniciação do ministério, eu disse, o nosso corpo aqui ministerial, a nossa visão ministerial dentro dos 5 ministérios. Nós teremos aqui pastores, teremos presbíteros, diáconos, obreiros, porém, todos esses cargos, como encargos, são cooperadores do pastor da igreja. E quem é o pastor da igreja? A Bíblia diz que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Vocês conhecem algum pastor que já deu a vida pelas suas ovelhas? Eu conheço um. Esse é o pastor da nossa igreja. Ele é o pastor da nossa igreja. Eu, juntamente com vocês, sou um cooperador com o pastor da igreja para a execução da obra dele, não nossa. Tudo que for obra nossa é pesado. Tudo que é obra dele é leve e suave. Se você tem sentido peso na sua vida ministerial, se você tem sentido peso naquilo que você está executando para Cristo, cuidado, não é evangelho. Não é evangelho. Mas Deus quer dizer então que a vida do evangelho é mole? Não, é dura. Só que não é pesada. É duro porque é sério. Não é brincadeira. É sério, é muita seriedade. Mulheres se vestem decentemente, homens se vestem decentemente, falam com amor, são ímpetos quando precisa, são duros quando
precisam. Quando precisa fazer uma reunião e ser sério com alguém, tem que ser sério. Quando tem que elogiar, agradecer em público, vai agradecer. Mas nunca achando que a obra é minha. Porque eu não sei fazer a obra. Quem faz a obra é Deus. Nós somos usados por Deus. Somos canos velhos enferrujados. Mas a água que passa sobre nós é pura. E se a água que flui através de você não liberta ninguém, cuidado, ela pode ser apenas limpa. Porque a água que liberta não é uma água limpadora, mas é uma água purificadora. Ela purifica. Água limpa pode ter em muitos lugares, mas água pura só vem da fonte cristalina que é Cristo. Deixe fluir água pura. Duvide até quando seja limpa. Parece que está legal, parece que é bacana. Até achei um texto, contextualizei e fui. Mas com qual a intenção? Com qual a ideia? Abra mão de coisas limpas, aparentemente boas. Por quê? Porque o que purifica é a água pura. Tem muitos chamados específicos. Tem muitos chamados específicos dentro do corpo de Cristo. Um outro texto que eu quero ler, para nós entendermos quem somos nós, no meio dessa multidão, chamado corpo de Jesus. Amém. Deixa eu voltar aqui para os Juízes aqui. Você tem um chamado específico certo no seu coração, na sua vida? Adilson, quer chamado específico? Chamado específico é aquele chamado que me faz chorar por ele, mesmo que ninguém saiba. Chamado específico é quando eu olho para o púlpito, queima algo no meu coração. Chamado específico é quando eu olho para o departamento infantil, aquilo me consome. Me leva para casa e cumpre Mateus. Entro no quarto, fecho a porta e o Deus que me vê em secreto, vê eu clamando: Senhor, eu quero ser usado nesta área. Eu quero fluir nesta área, porque o Senhor é que está gerando dentro de mim. Não foi um profeta que impôs as mãos na minha cabeça. Não foi um profeta que apareceu ao povo num todo. Mas foi um anjo que apareceu exclusivamente a mim. O Senhor falou comigo. O Senhor gerou algo dentro do meu coração. Chamado específico é quando você vê alguém se entregando na adoração. Você não fica como espectador. Mas geralmente lá na plateia, você não está olhando para o palco, você está prostrado de joelhos, adorando ao único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não importa se as luzes estão acesas ou não, não importa se a pessoa está em pé ou ajoelhado, você está prostrado diante dele. Chamada específica é quando você entra num lugar e você vê uma oportunidade de ser um evangelista, e aquilo te consome, você fica incomodado, você quer falar de Jesus para aquela pessoa, você quer comunicar as verdades do reino, as boas novas, e você fica inquieto, e até que você chega na pessoa e diz: meu amigo, eu queria falar algo com você. Jesus te ama. Jesus te ama, cara, assim como Ele me amou. E eu não quero ser egoísta, eu não quero estar caminhando para a glória de Deus sozinho. Você é meu convidado para estar lá naquele casamento, cara. Vai ter um casamento um dia e eu quero ter convidados lá diante do noivo. Chamado específico é quando você está de frente de uma situação, seja com seu esposo, com a sua esposa, a família, e de repente vem uma capacitação, uma direção profética de Deus, contida na palavra de Deus, e você libera a palavra, e a palavra por si só é capaz de discernir os pensamentos bons e maus.
Você não consegue falar nada. Você não consegue falar nada, absolutamente nada, que você não aborde um contexto bíblico, que você aborde algo da Bíblia profundo, traz revelações, traz conhecimento. Você tem um chamado de mestre. Você tem um chamado para ser capacitador de outros. Não adianta você correr para outro lugar, por quê? Porque isso já está dentro de você. Se tem uma pessoa que durante 26 anos correu de culto, foi eu. Mas desde 2, 3 anos de idade, a minha mãe colocando a mão sobre a minha cabeça, dizendo: meu filho, você vai ser um pastor. Meu filho, você vai tomar conta de uma igreja um dia. Meu filho, você vai ser muito usado nas mãos de Deus. Durante 26 anos eu fiquei rodando para lá e para cá, obviamente gerando experiência, e chegou um tempo que o anjo disse: não corra. Chegou o tempo, e agora? Ah, mas eu nem sou pastor. Ah, mas ninguém me ordenou. Eu não sei como é que funcionam essas coisas. Eu sempre quis estar distante da liderança. Eu sempre quis estar nos bastidores. Eu nem sei como funcionam essas coisas. Vai na força que você já gerou no lagar. Vai na força que você já gerou aonde ninguém quis gerar, aonde a maioria das pessoas não estavam gerando. A maioria das pessoas estavam desenvolvendo o ministério na eira, mas você desenvolveu no lagar. Vai nessa tua força. Hoje não diz na força do Senhor, hoje diz na força que você já tem dentro de você. Eu te convido a ficar em pé em nome de Jesus. Tem força aí dentro de você. Tem força dentro de você. Senão você estava dormindo nesse momento. Tem força dentro de você, senão você não teria levantado cedo hoje e dizer: eu vou numa igreja, eu vou congregar, eu vou procurar que Deus fale comigo de alguma forma. Se você está aqui hoje, nesta manhã, pode ter certeza disso. Há força de Deus dentro de você. Ele já tem tudo que Ele precisa para usar você na obra dEle. Fala, Espírito, com cada um. Comunica essas verdades dentro de cada um, Senhor. Vai nessa sua força. Vai na força da oração. Vai na força de malhar o trigo. Vai na força do conhecimento da palavra. Vai na força de ter experiências. Vai na força de orar pelos seus filhos. Vai na força de ensinar os filhos. Vai na força de ajudar e auxiliar o esposo. Vai na força de liderar a família. Vai na força que você já tem. Vai na força de liderar a empresa. Vai na força que você já gerou antes. Não duvide. Não duvide. Vai na sua força. Tudo que eu preciso para te usar na minha obra, nesta batalha, já está dentro de você. Aleluia. Aleluia. Dentro dos 100% daqueles que dizem sim e amém. Aleluia. Os 22% significa, os 22 mil significa 69% de um todo, que vão ficar temerosos, que não vão dar passos de fé, que não vão correr risco. 69%. Mas esse 69% diz não faz parte do reino de Deus? Faz.
Eles são agraciados com a salvação que há em Cristo Jesus, sim. Serão libertos, sim. Serão chamados povo de Deus, sim. Mas ainda tem dificuldade de tomar algumas decisões em prol ao reino de Deus e em prol ao chamado de Deus para a vida deles. Serão úteis, sim. Serão beneficiados, sim. Terão lugares para se assentar, sim. Serão recebidos nos grandes eventos ou nos pequenos, sim. Serão amados no corpo, sim. Mas quando houver um chamado específico, vão recuar. Acho que não é para mim. Estou com medo. Acho que não é agora. Dos 32%, dos 32 mil, os 9.700 significam 3%. 30%. Dos 32 mil, os 9.700 que colocaram a cara dentro d'água e beberam água igual cachorro. Eles vão provar da água. Eles vão provar da água. Eles vão beber a água. Eles vão ter uma revelação. Eles serão convictos de que esse é o chamado. Mas Deus vai dizer para eles: não apenas provar da água, tem que estar prudente, tem que estar vigilante, tem que estar atento o tempo todo. E aqueles que ficaram à parte, os 300 dos 32 mil, significa apenas 1% de todo o arraial. Durante muito tempo a gente ouviu e ainda se ouve na nossa nação que todos são chamados para pastorear, todos são chamados para liderar, todos são chamados para fazer a obra de Deus em sua totalidade. A palavra de Deus, com auxílio do Espírito Santo, nos traz luz nesta manhã, que não são todos. Todos herdarão a terra, mas nem todos lutarão pela terra. Todos herdarão a graça de Deus pelo sacrifício de Jesus, mas nem todos estarão dispostos a perder a sua vida pelo Evangelho. Todos irão usufruir da graça. Sabe por quê? Porque é de graça. Mas dentro do corpo existem chamados específicos, que você entendendo e você bebendo da água e não sendo displicente, Deus vai te usar sim, de maneira sobremodo, de maneira específica, de maneira especial. E eu termino dizendo, fazendo a mesma pergunta: quem é você no meio da multidão que diz sim e amém? Quem é você no meio da multidão? Quem é você no meio da igreja? Quem é você no meio daqueles que já desejaram viver algo específico? Adilson, mas é só desejar? Não. Precisa um anjo falar com você. Ah, então vou desejar isso ou aquilo. Não é só desejar. Deus fala com você, comunica no teu espírito e deixa muito claro onde Ele quer te usar. Não é um pastor como líder, não é um discipulador, não é alguém que te acompanha, não. Deus fala com você. E só tem uma forma dele não falar com você: você não tendo o acesso. Se você reconhece que você tem o acesso a Ele, chamado novo e vivo caminho, Cristo, Ele fala com você. Fala. Você sabe o que Ele fala com você? Que Ele falou comigo. E se Ele falou comigo, Ele fala com qualquer um no arraial dele. Ele fala com você.
como eu estou falando sobre chamado específico. Essa ministração ela é muito pontual. Na semana que vem nós vamos concluir esta série sobre a forma das batalhas, sobre as direções das batalhas. Mas hoje aqui, se o Espírito Santo falou com você sobre um chamado específico, te fez lembrar de algo que Ele já comunicou você no lagar, não aqui na ilha. Não estou falando aqui na ilha, eu estou falando do lagar, desse chamadinho específico que Deus pega você e te coloca lá no cantinho da disciplina. E lá você chora, lá você ora, lá você clama a Deus, lá você abre a palavra, lá você quer confirmações, lá você pede sinais. É desse chamado. Se o Espírito confirmou e te fez lembrar desse chamado, eu quero te convidar aqui à frente para nós orarmos juntos. Porque na semana que vem nós vamos concluir a forma das batalhas e as direções das batalhas. Amém? Enquanto nós cantamos, se o Espírito Santo colocar isso no seu coração, para um passo de fé em direção a um chamado específico, na única e verdadeira obra de Cristo, que é o resgate dos filhos de Deus, que é o resgate dos teus filhos. Se tem algo específico que você quer participar desta obra, eu quero te convidar. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem comunicado algo ao nosso coração nesta manhã. Entendendo que é o Senhor que fala conosco. Aleluia. É o Senhor que falou e comunicou a cada um deles, Pai. Neste lugar, Tu és real.